Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Afronato. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo de plano piloto porque o Brasil não é uma superpotência. Você acha isso mesmo, que o Brasil não é uma superpotência? A gente vai descobrir isso hoje nesse vídeo. Alô, YouTube! O Brasil, ele tem muito potencial, mas também tem muitas barreiras que deixam o país do futuro sempre no futuro. Não é de surpreender que o Brasil já por muitos anos é considerado como um país em desenvolvimento e com potencial de ser uma superpotência do lado da Europa, dos Estados Unidos e do membro mais recente do clube, a China. Parece que a gente sempre quase chega lá, mas algo atrapalha, seja corrupção, crise econômica ou até má sorte. Mas hoje a gente vai falar de uma razão que tem atrapalhado o Brasil desde o começo, que não é muito comentada, e atrapalhou o avanço no passado e ainda atrapalha hoje em dia. Eu acredito que mais pessoas deveriam saber disso para a gente poder juntos pensar em soluções para ajudar o país. Então, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça de dar joinha, de se inscrever, colocar no sininho para aumentar as chances de mais pessoas verem esse vídeo. Eu gosto muito desse canal, gosto demais desse canal, inclusive eu recomendo que vocês vão lá, se inscrevam. É um canal super top e, tipo, eu tô super curioso pelo tema de hoje, né? Vamos ver no que vai dar, né? O que ele vai falar. Tá, e que razão é essa que tem atrapalhado o Brasil desde o começo? Bem, o culpado disso é a própria terra onde o país se encontra. Para explicar melhor, eu peguei 3 mapas de clima, de vegetação e de terreno para criar meio que um novo com 5 áreas principais: Amazônia, Cerrado, Costa Montanhosa, que são os 3 maiores, e Caatinga e o Sul, que são os 2 menores. Os desenhos aqui no mapa, gente, é aproximado, beleza? Primeiro vamos ver a Costa Montanhosa. O que é isso? Que lugar que é esse? Nesse espaço apertado é onde mora a grande maioria dos brasileiros e tem muitas das maiores cidades do Brasil. Verdade, eu falei isso num vídeo que eu gravei, não lembro qual vídeo, mas tem aqui no canal, inclusive eu recomendo, vejam bastante vídeos, tem vídeos legais, mas a gente percebe que as grandes populações, né, as grandes cidades onde tem grandes populações, são muito no litoral brasileiro, que são nessa área que ele denominou de costa montanhosa. Se você for ir para o interior do país mesmo, tem grandes cidades também, mas não são tão populosas que nem essas que estão assim no litoral brasileiro, né? Enquanto no litoral atlântico, né? O resto do país é quase que praticamente vazio. Talvez o culpado disso seja os portugueses. Eles eram os mestres dos mares durante uma época, mas não eram tão bons em avançar no território, em terra. Mas no caso do Brasil dá para... Exatamente. Os países que o Portugal colonizou são tudo no litoral africano e litoral americano também. Você vê Guiné-Bissau no litoral, Angola no litoral, Moçambique no litoral, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que são ilhas. Então o interior africano está muito mais dominado pela França, pela Inglaterra, mas o litoral um pouco mais português, né? Acabou perdendo muitos territórios ao longo do tempo, mas ocuparam principalmente o litoral brasileiro, né? As primeiras cidades são litorais brasileiras, litoral africano também. Para até entender o motivo por que eles não exploravam tanto mais dentro do país. Bem perto da costa tem uma muralha, os morros e montanhas. Vocês perceberam que eu chamei essa parte não só de costa, mas sim de costa montanhosa. Por quê? Não foi só para incluir Belo Horizonte, mas é porque literalmente depois do mar tem uma barreira natural de morros e montanhas durante toda essa faixa aqui. As principais cidades na costa, elas estão perto ou literalmente no pé desses morros. Dá para ver melhor isso quando você olha em mapa de relevo. Essa muralha, ela limita o crescimento das cidades, as isola uma das outras, dificultando o comércio entre elas. Sim, muitas das maiores cidades do mundo, elas se desenvolveram porque elas estavam perto do mar. O mar, ele facilita o acesso entre outros países, facilitando o comércio e que ajuda o crescimento da cidade. Tanto que países que não têm esse acesso sofrem até hoje. E também temos algumas cidades do mundo que elas conseguiram crescer mesmo em regiões montanhosas e meio que isoladas. Mas as maiores cidades que se desenvolveram, principalmente antigamente, elas não só tinham a vantagem do mar, como também elas tinham um terreno favorável. Por exemplo, vamos olhar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
que são entre as 6 maiores cidades do país, e as mais desenvolvidas também. Parece que elas estando perto uma da outra, então o comércio é meio fácil, elas se ajudaram a crescer. Mas não deixe essa proximidade enganar vocês, porque entre essas cidades tem muito morro. Essas 3 cidades, elas são mais ilhas isoladas. Para ir do Rio de Janeiro para São Paulo, que é bem perto, leva em torno de 6 horas de carro e de ônibus o caminhão mais ainda. Enquanto mais ou menos essa mesma distância geográfica nos Estados Unidos ou na China leva em torno de 4 horas. Dá para ver que várias cidades em outros países, elas cresceram porque elas eram perto uma da outra e cada um ajudou o desenvolvimento da outra. E não só elas cresceram, mas comunidades e outras cidades pequenas, entre elas, também se beneficiaram disso. No nosso caso aqui, transportar coisa entre essas 3 cidades fica muito difícil, demorado, mais caro, com maior risco e mais complicado do governo. Eu falei no início que eu estava muito curioso, realmente eu estou muito curioso ainda. Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, né? Pensar assim, a comunicação, né? As trocas entre as cidades próximas, como isso influencia no desenvolvimento de cada uma delas. Eu não tinha parado para pensar nesse ponto, mas tem razão. Estou me surpreendendo. Só uma informação nova, né? Aqui eu paro só para aprender mesmo. Governo bancar e manter. E entre essas 3 cidades, tem quase nada, algumas cidadezinhas aqui e ali, bem diferente de quando olhamos para outras grandes cidades em outros países. Sem contar que essas 3 maiores cidades, elas também estão bem longe das outras grandes cidades do resto do país. E essa dificuldade, ela existe hoje em dia, imagina como era antigamente. Ah, mas nos Estados Unidos também tem aquele relevo ali, também tem aquelas montanhas ali. E do outro lado tem cidades bem grandes também. Como que elas cresceram? Se elas estavam isoladas das outras? Sim, ali tem um relevo que meio que separa a costa americana do centro-oeste, mas lá tem um outro fator que ajudou aquelas cidades: os rios. Chicago é só a super cidade que é hoje por causa disso, principalmente por causa do rio Mississippi, que é um dos rios mais importantes do país. Os rios, eles disponibilizam um meio de transporte mais rápido e mais barato, sendo super ideal para exportar e vender produtos. O Paraguai pode não ter mar, mas tem um rio, e é graças a esse rio que o país começou a existir basicamente. Aí você pode até pensar, então o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que basicamente cortam a cidade de São Paulo, eles ajudaram a cidade a crescer. É, mais ou menos. Sim, os rios ajudaram o desenvolvimento de São Paulo, mas não da maneira que a gente pensa, pelo menos não na maneira dessas outras cidades. Eu também fiquei surpreso em descobrir isso, mas apesar de estar bem perto da costa, esses rios não vão em encontro do mar por ali, eles não desagam por ali. Ao contrário da maioria dos rios do mundo, que vão direto para o mar, o Rio Tietê, assim como vários rios dessa parte sul e sudeste do Brasil, eles correm para o país adentro. O Rio Pinheiros, ele se junta com o... As conexões entre as cidades se faz muito pelas conexões dos rios, né? Antigamente, principalmente. Hoje em dia tem carro, tem avião, mas um pouco tempo lá atrás, o meio de transporte e de comércio era muito via marítima. Até hoje ainda eu acho que em grande escala é feito dessa forma. Eu não sabia que esses rios não tinham ligação direta com o mar ou com o oceano. O Tietê, que vão andando, vão subindo, até se encontrar no Rio Paraná. E aí esse Rio Paraná, ele desce, passa lá por Foz do Iguaçu, por Paraguai, passa pela Argentina e deságua lá embaixo, sendo o 8º maior rio do mundo e o 2º maior rio da América do Sul. E sim, é um caminho muito mais comprido e passa por outros países, então parece que é mais complicado, mas muitas vezes é mais barato transportar produtos por esse caminho do que esse pequeno trecho da costa aqui em São Paulo. Ou seja, muitas coisas importadas de São Paulo, elas são embaladas e revendidas lá na Argentina. Não é à toa que essa parte aqui ganhou o nome de Rio de Prata. Então sim, rios são super importantes para os... Imaginava que fosse o contrário, que compensa mais ir pela via terrestre, né? Já que tem um espacinho bem curtinho. Nossa, eu não sabia disso. Que massa. Desenvolvimento de um país, principalmente se aquela cidade não está perto do mar. Porque além dele disponibilizar pesca, água, eles também, se forem navegáveis, conectam cidades do interior do país e podem trazer comida de partes do país que são mais agrícolas. Então, basicamente, os rios conectam áreas agrícolas para cidades e podem conectar também de cidades para o mar, que conecta para o resto do mundo. E essa facilidade em conexão ajuda muito no desenvolvimento do país. Então tá, já sabemos que essa costa aqui montanhosa não ajuda muito, nem os rios de lá. Então vamos para uma outra região do mapa, que já abriga não só o maior rio das Américas, mas o maior rio do mundo, dependendo para quem você pergunta. Que dessa vez ele corre pro lado certo, e também deságua dentro do Brasil. Sim, parece que o Rio Amazonas ele tem bastante potencial, mas apesar de ter todas as características certas e realmente ajudar nas cidades lá do estado,
o seu potencial não é tão explorado como é muitos rios em outros países. E a região apresenta algumas outras dificuldades também. Mesmo cobrindo um tamanho gigantesco, a maior parte dele não tem cidade. E as cidades que tem são super isoladas também, cercadas por floresta. A maior cidade da região, que é Manaus, só tem 3 saídas por terra, sendo que nenhuma dessas 3 saídas conectam Manaus para a maior parte do Brasil. Até hoje não existe nenhuma maneira de cruzar o Rio Amazonas por terra. Então, se você quiser chegar em Manaus, ou é por avião, ou por barco, ou por balsa. E o rio também ele é mais instável, comparado com o Rio Nilo, ou o Rio Amarelo da China, ou o rio lá da Mesopotâmia, que também alagam, mas mais regularmente. Por causa disso, não teve desenvolvimento de agricultura em volta do rio, como nessas outras regiões que mencionei. A terra também, apesar de não parecer, ela não é muito fértil para plantio. E também, gente, a gente não quer desmatar ainda mais, né? Então vamos sair do norte e ir para outra área que fica no nordeste. Mas a gente sabe... Não, eu tô impressionado, eu tô assim, só querendo ver mais, querendo que o vídeo se prolongue, né? Porque, cara, na verdade a gente nunca para pra pensar nessas coisas, né? Tipo, será que isso influencia, né? As outras coisas que podem influenciar no desenvolvimento de uma região, ou de uma cidade, ou de um país. Eu, pelo menos, eu nunca paro pra pensar nessas coisas. E, tipo, agora que eu tô parando pra pensar, nossa, faz sentido mesmo. Então, vamos continuar vendo. Sabe que a Caatinga, apesar de ter alguns pontos bons, também não é ideal para o plantio. É muito seco lá, o que dificultou muito o desenvolvimento daquela região. Agora, indo para o sul, lá tem uma mistura de Mata Atlântica, com pampas e terras mais planas. E aí sim essa região tem condições melhores para plantações. Por isso que por muitos anos, o sul alimentava o Brasil e era a principal região para a agricultura. Não é à toa que o gaúcho tem todo aquele estereótipo de fazendeiro. Mas mesmo assim tem alguns problemas. A costa montanhosa ainda está em grande parte dessa região. Aqueles rios também tem aquele mesmo problema, correndo para dentro, indo para o Rio Paraná. E toda a agricultura lá não era suficiente para alimentar todo o país. Por isso que por muitos anos o Brasil ele tinha que importar comida para alimentar a população. Então sobrou agora essa grande pedaço aqui, o Cerrado. E quando eu falo grande, é bem grande mesmo, gente. Cabe alguns países lá dentro. Mas esse local também tem alguns problemas. Ou pelo menos tinha, já tá melhorando. O primeiro é o solo. O solo cerrado, ele é muito ácido e infértil. Então é bem ruim para plantar lá. Por isso que nunca, antigamente, era uma área de agricultura, como era o sul. Mas, felizmente, isso mudou nos últimos 30 anos. Teve algumas novas descobertas que deixou o solo mais fértil e menos ácido. E também com desenvolvimentos em biotecnologia, eles conseguiram fazer algumas plantas, principalmente a soja, que consegue crescer naquele tipo de região. Então, boa notícia, galera, dá para plantar no Cerrado. Tanto que agora 70% das plantações do Brasil vem daquela região. Com essa explosão, o Brasil cresceu muito. Lembra, a gente até chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Bem rapidinho, mas a gente foi. E até hoje somos um dos maiores exportadores de comida do mundo. Coisas como carne, soja, feijão, laranja, café, etc. Mas aí vem o segundo problema, que a gente já comentou aqui, o acesso. As maiores cidades estão super longe de lá. O mar está super longe. Tem aquela muralha no litoral. O tráfego de rio não é tão bom também. E muitas das estradas piores ainda. E não tem muita gente morando lá. Na verdade, esse foi um dos motivos que eles queriam mudar a capital para lá. Foi uma tentativa de trazer mais pessoas e desenvolver toda aquela área, que tem bastante potencial. E deu bastante certo essa estratégia, e ainda está dando. A região está crescendo bastante e as estradas estão melhorando, aos poucos. Mas mesmo assim, para você ter uma fazenda lá, além de se mudar para super longe, você tem que gastar um pouco mais com todo aquele processo de fertilização da terra, tem que comprar sementes que são diferenciadas, que sementes que podem crescer na região, e é bem provável que você vai ter que gastar com infraestrutura, porque tem pouca. Talvez até vai ter que gastar com estrada, ou esperar o governo construir uma. Boa sorte. Ou seja, é muito caro ter uma fazenda lá. E o que isso quer dizer? Que somente grandes empresas que têm bastante dinheiro conseguem investir em agricultura por lá. Gente, não é à toa que o Brasil é um país super desigual. Para você ter uma fazenda lá, você tem que ser rico. E o que sobra para o pobre fazer é trabalhar para o rico. Fazendeiros pequenos não têm chance. E as burocracias do país não ajudam muito também, deixando mais espaços para grandes empresas. E aí acontece todo aquele monopólio de mercado e favorece muitas pessoas que são amiguinhas de políticos. Pois é, se somente tivesse algo mais prático, que não polui tanto, que facilita o acesso da região, não causa tanto trânsito, não causa tanto acidente, conecta vários lugares e pode levar muita coisa em uma viagem só. Sim, gente, exatamente, um sistema ferroviário, ou seja, trens. Essa é uma das grandes soluções, pelo menos na minha visão,
para resolver ou pelo menos diminuir esse problema da geografia do Brasil. Além de melhor conectar as cidades já isoladas e conectar melhor as cidades das costas, pode também melhorar o acesso do cerrado. Talvez não resolva muito o problema do custo para plantar por lá, mas facilita o acesso. E com mais acesso, mais investimento, mais infraestrutura, então talvez você vai precisar gastar menos em algumas áreas. Pelo menos não vai precisar fazer uma estrada. Ou também não vai precisar correr o risco do caminhão tombar. Mas ainda assim, para o governo pode custar bastante caro fazer isso do zero, ou restaurar e melhorar as que já existem. E aí tem o debate se é o papel do governo fazer isso, ou se deveria levar para o setor privado, mas isso já é um assunto para uma outra hora. Então sim, gente, eu acredito que o Brasil tem bastante potencial de ser uma superpotência. A geografia atrapalhou muito, desde o começo da história. E nosso processo pode ser um pouquinho mais devagar, até a gente conseguir ter uma infraestrutura parecida com outros países. Mas é possível. Se você também acredita nesses problemas e talvez nas soluções, então compartilhe esse vídeo pelo menos com uma outra pessoa. Lembra que nem eu falei naquele vídeo sobre como resolver os problemas do mundo? Quanto mais pessoas estão envolvidas em um mesmo problema, mais chances aquele problema tem de ser solucionado. Então eu acho que seria muito bom mais pessoas debatendo sobre esses problemas e pensando em possíveis soluções. E então, por enquanto, eu vou ficar por aqui e nos vemos no próximo vídeo ou no próximo podcast. Cara, simplesmente é um vídeo muito fantástico, é um vídeo muito educacional. Eu fiquei muito calado vendo, fiquei muito impressionado. Mas eu acho que deu pra gente pensar em coisas que normalmente, pelo menos eu, não pensaria. Eu recomendo o canal Plano Piloto, que eu acho muito massa esse canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho. Comenta o que você achou do vídeo, ou se você tem algum vídeo em específico que você queria que eu reagisse aqui no canal. Seria muito bacana receber bastante comentários, bastante like de vocês, um feedback para eu saber, né, se vocês estão gostando ou não estão gostando do vídeo lá nos comentários, tá bom? É isso aí, eu agradeço demais a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço, um grande beijo